Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2021, e vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 281, que declara: nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. A nossa heroína está aqui naquele córrego que ela gosta de ficar, na floresta, né? O esquilinho tá lá, o cachorrinho, e o Espírito Santo tá em cima do galho, né? Orientando ela, que tá em postura de meditação. E saem da cabeça dela uns balõezinhos, vocês estão vendo? Ela tá soltando os balõezinhos, e nos balõezinhos tá escrito assim: tristeza, doença e ferida, né? Vamos aos nossos comentários. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Isso não parece ser verdade. Você sente como se você fosse ferido por muitas coisas. Um olhar negativo que alguém dá na sua direção, alguém que desaponta você, alguém que rouba você. Todas essas coisas parecem ferir você e elas parecem estar fora de você. Mas você é um ser resiliente e se você olhar para si mesmo neste exato momento, agora, você verá que você está perfeitamente bem. O ego sempre usa o argumento: bem, alguém poderia ter atirado em mim e isso significaria que eu estaria ferido por alguma coisa além de mim mesmo, né? Contradizendo a lição. Mas compreenda de que aqui nós estamos falando sobre a dor emocional e mental. Nós estamos falando sobre os traumas diários, os quais você inflige a si mesmo. E não os desastres físicos excepcionais que podem acontecer com o seu corpo. O corpo pode ser ferido ou destruído, mas o corpo não é quem você é. Então, nesse sentido, essa lição também é verdadeira. Lembrem-se que eu sempre digo para vocês que as lições têm níveis, né? Você aprende a lição em vários níveis. Em uma mesma lição você tem níveis de percepção diferentes, né? De conhecimento diferentes. Nós estamos falando sobre todos aqueles altos e baixos que você passa ao longo do seu dia, especialmente os baixos. Com licença. Os baixos estão contando a você uma história. Então, eles me desapontaram. Aquelas pessoas fizeram alguma coisa que elas não deveriam ter feito. Aí, ó, o deveria aí. O deveria já indicando que você está julgando, que você está na mente egóica, que você não está fluindo com a realidade, que você não está aceitando aquilo tal qual se apresenta na sua vida. Essas histórias causam sofrimento a você. Essas histórias, pensamentos e ideias revelarão-se a si mesmas para você a cada dia, e o seu sistema de orientação revelará as inverdades, trazendo a você, dando a você um feedback emocional, um retorno emocional. Lembre-se, quando você estiver se sentindo mal, em sofrimento, exausto, drenado ou tratado de forma injusta, todas essas negatividades as quais você percebe como não tendo nada a ver com você, estão sendo, na realidade, manufaturadas pelos pensamentos nos quais você acredita sobre aquela situação. Você não tem que acreditar em todos os pensamentos que você tem. Você pode ter um pensamento tal como: essas pessoas não gostam de mim. Você pode ter... E você realmente não sabe a verdade a respeito daquela situação, né? Você só está imaginando na sua cabeça. Elas podem ter dito algumas coisas
para você ou de você que tenham parecido não amorosas, elas podem ter se comportado de formas as quais você não compreende. Mas se você acreditar nesse pensamento, essas pessoas não gostam de mim, então você vai sofrer. Mas se você observar esse pensamento e disser, esse é um pensamento interessante, eu acho que eu tenho que questionar esse pensamento, eu preciso questionar esse pensamento. Eu acho que eu preciso fazer inquirir, né, para verificar se esse pensamento ele é realmente verdadeiro. Inicialmente, o ego vai gritar, sim, ele é verdadeiro. Mas se você continuar a perguntar, você pode mergulhar mais fundo e se dar conta de que você é aquele que não gosta daquelas pessoas. De que você está, de fato, acusando os outros daquilo que você mesmo está fazendo. O que é a projeção, né? A gente já falou aqui bastante de projeção. Certamente, se você estiver se sentindo mal, então você está no ego. E o ego projeta, né? O ego não quer saber dele, ele quer saber de botar a culpa nos outros, né? Ele quer saber de atacar o outro e botar a culpa no outro. Essa é a questão que nós gostaríamos que você perguntasse a si mesmo. A próxima vez na qual você acusar alguém de alguma coisa, faça uma inquisição com você mesmo, né, para além da superfície daquela forma pensamento e pergunte, de fato, será que não sou eu que estou fazendo isso? Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos conversar novamente amanhã. Gente, essa é a lição, tá bom? E eu vou explicar para vocês algumas coisas. Antes eu vou ler o nosso outro textinho, que é muito bonitinho também. Ele vai falar de algumas coisas interessantes. Vocês são invulneráveis porque Deus fez vocês perfeitos, inteiros e completos. Ainda assim, você pode negar essa verdade. Você pode se esquecer de quem você é. Apenas a sua própria crença na falta, na limitação e na separação faz com que você se comporte como se você não fosse perfeito, tivesse necessidades, fosse um corpo, pudesse sofrer e morrer, né? Essas são as crenças da terceira dimensão, do sistema de pensamento do ego, né? Apenas os pensamentos que você pensa com a mente de Deus, quer dizer, que você compartilha com Deus, são verdadeiros e reais. Apenas as crenças do seu ego de que você é um pecador, perdeu o paraíso e agora precisa ganhar, né, conquistar com esforço a sua redenção, precisam ser corrigidas. O amor de Deus é dado livremente e não pode ser, né, conquistado através de esforço. O amor de Deus é uma frequência, então você precisa sim se esforçar para modificar a si mesmo para alcançar essa frequência, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? O seu valor e a sua segurança provém do seu direito divino de nascimento e não do seu corpo e daquilo que ele faz. Permita que deixe o Espírito Santo corrigir as suas crenças errôneas e curar a sua mente dividida, né? E aí o que eu quero dizer para vocês aqui nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Então, quando vocês estiverem chateados com alguém, com alguma coisa, observem o que vocês estão pensando a respeito daquela coisa. Sempre tem um deveria no meio. Essa pessoa não deveria ter me tratado assim. Essa pessoa não deveria ter falado assim comigo. Isso não deveria ter acontecido. Né? Eu não deveria ser assim, eu deveria ser mais rico, eu deveria ser mais jovem, eu deveria ser mais bonita, eu deveria, você deveria e o outro deveria também. Esse é o primeiro sinal de que você está operando na mente egóica, né? Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é uma mulher, isso se aplica a um homem também, mas vamos pegar aqui para facilitar o exemplo. Você é uma mulher e o seu marido te traiu. E você descobriu que o seu marido te traiu e você tinha um casamento com ele, o qual implicava em monogamia, né? Tem muitos casamentos que são abertos, não era o seu caso. Seu casamento implicava em monogamia. Aí então você descobriu isso e você ficou muito mal.
e você se sentiu muito magoada. Você se sentiu traída, ferida, abandonada, rejeitada, traída, mal. E aí você começa a repetir. Ele não deveria ter feito isso. Ele não podia ter feito isso comigo. Ele não deveria ter feito isso. Ele não deveria, ele não deveria, não deveria. E aí você começa a sentir uma dor emocional e uma dor mental absurdas, né? Porque você está operando no sistema de pensamento do ego. Agora vamos olhar essa mesma situação sob o ponto de vista do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. O que eu tenho que aprender a meu próprio respeito com essa traição? Será que essa traição já não estava anunciada e eu que não estava fingindo que não via? Será que essa pessoa tem uma tendência real à monogamia? Ou será que ele só se comprometeu comigo para me agradar dessa forma, né? Será que o fato dele ter me traído realmente não vai trazer alguns benefícios para mim? De repente, eu posso estar sendo forçada a me confrontar com o fato de que essa relação já acabou faz tempo e que talvez esteja na hora de eu seguir o meu caminho, ou para ficar sozinha um tempo, ou para encontrar um outro parceiro que talvez tenha mais afinidade comigo, seja mais compatível comigo nesse momento da minha existência. E aí eu libero o outro e libero a mim mesma, né? Olha quanta libertação, olha quantas coisas boas. Eu libero o outro de ficar com uma pessoa que ele não quer mais, eventualmente, se for esse o caso, porque eu vou investigar, e libero a mim mesma também de um compromisso que não estava mais servindo ao meu crescimento, né? Então olhem quantas coisas podem advir disso, né? E outra coisa, eu posso observar também se eu não forcei a situação para estar nesse casamento. E se eu forcei a situação para estar nesse relacionamento, casamento, namoro, enfim, aí eu vou investigar a minha falta de autoestima, né? Quem sou eu que quero estar com alguém que não está tão interessado em mim quanto eu estou interessada nele, né? Eu vou querer saber da minha carência, eu vou querer saber da minha falta de autoestima, eu vou querer saber de curar as minhas feridas de infância que são reproduzidas no meu relacionamento a dois, né? E aí, batom. E aí eu vou poder achar e encontrar dentro de mim aquela cura que eu estava me recusando a buscar enquanto eu estava olhando para o outro e acusando o outro e julgando o outro. Sempre que eu estou acusando o outro, julgando o outro, eu estou rejeitando o outro tal qual ele é, né? Ele é assim. Então, se eu não posso lidar com ele assim, talvez seja melhor eu caminhar para uma outra relação. E aí você pode se fazer perguntas muito interessantes. Você pode se perguntar de que forma eu traí a mim mesma nesse relacionamento. Eu realmente ainda amo essa pessoa? Eu ainda amo esse homem? Eu me abandonei? Eu deixei de ser quem eu sou verdadeiramente? Eu deixei de ser autêntica para agradar essa pessoa, para esse homem gostar de mim? Então, quem se traiu e quem se abandonou em primeiro lugar fui eu mesma. E aí o outro vem e me trai como um reflexo daquilo que eu estou produzindo com a minha mente, exatamente como Jesus falou no texto, né? Então, será que eu traí ele primeiro? Será que eu me traí primeiro? Porque quando eu deixo de ser quem eu sou e eventualmente ele se apaixonou pela pessoa que ele conheceu, e aí eu deixei de ser aquela pessoa que ele conheceu e pela qual ele se apaixonou e a qual ele amou em primeiro lugar. Então eu traí ele, né? Porque eu traí a mim mesma e traí a ele também. E aí eu vou começar a observar que esses pensamentos do ego, de julgamento, de ataque, de crítica, eles vão começar a se desvanecer porque eles não têm sustentação, eles não são reais. E aí o meu sofrimento vai ceder e muito. E aí eu vou entender justamente a prática disso aqui. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Os meus pensamentos a respeito do outro, os meus pensamentos a respeito de um fato, os meus pensamentos a respeito de uma situação, os meus pensamentos a respeito de algo que está acontecendo ao meu redor que eu acho que não deveria estar acontecendo. Então isso se torna muito claro. Nada pode me ferir, exceto os meus pensamentos. Procure os seus pensamentos egóicos e coloque eles à prova no dia de hoje, com essa situação que está mais te incomodando. Tá bom, meus amores? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos amanhã.